Bem-vindos ao Havuta Chats. Hoje a gente vai mergulhar, fazer uma análise profunda no primeiro capítulo de Pirkei Avot, a famosa Ética dos Pais. É um texto fundamental, né? Nossa fonte aqui é a própria Mishnah, Avot, capítulo 1. A ideia é extrair a essência desses ensinamentos, que são milenares. E o mais interessante, eu acho, é como essa sabedoria que foi dita há tantos séculos ainda conversa com a gente hoje, né? Dando orientação. Totalmente. E tudo começa com a própria transmissão. Como essa tradição chegou até nós? Exatamente. A Mishnah abre descrevendo essa linha. Moshe recebeu a Torá no Sinai. E passou para Yoshua, que passou para os anciões, para os profetas. Isso. Até chegar nos homens da grande assembleia. Uau! É uma corrente, assim, Impressionante, né? que dá toda a base, a autoridade para a tradição oral. Com certeza. E esses homens da grande assembleia, que são figuras-chave ali na transição, né, para o período rabínico, eles deixaram um legado triplo, bem marcante. Quais eram mesmo? Lembro de 3 pontos. Ser ponderado no julgamento, formar muitos discípulos. Ah, sim. E fazer uma cerca para a Torá. Aquelas medidas de proteção, né? Isso, para garantir a observância. São princípios que, moldaram a prática judaica dali para frente. E logo depois deles, vem Shimon HaTzadik, um dos últimos dessa assembleia. Ele traz uma visão quase cósmica. Sim, aquela famosa frase, o mundo se sustenta sobre 3 pilares. A Torá, o estudo, A Avodá, que é o serviço divino, na época incluía o serviço no templo, claro, e Gemilut Hassadim. os atos de bondade. Exato. Ele está dizendo que não são só bons conselhos, sabe? É a estrutura mesma da existência. É bem forte isso. E é interessante comparar depois com o fim do capítulo, né? Rabban Shimon ben Gamliel fala de justiça, verdade e paz. Pois é, pilares diferentes, mas a mesma ideia de fundamentos essenciais para o mundo se manter. E a motivação por trás de tudo isso também é super importante. Antígonos de Sochó dá um alerta, né? Sim, é aquele alerta. Não sejam como servos que servem ao mestre para receber recompensa. Ou seja, não fazer só esperando algo em troca. Exatamente. Mas servir por amor, por reverência. Uma motivação mais pura, o temor aos céus. Sem ficar calculando o ganho, sabe? Faz todo sentido. E como isso se aplica na prática, no dia a dia? Aí entram Yócio ben Yozer e Yócio ben Yohanan, que focam mais no lar, na casa. Isso, que a casa seja um ponto de encontro para os sábios, aprender com humildade, como era mesmo, empoleirar-se no pó de seus pés. Exato. E manter a casa aberta, hospitalidade. Eles mencionam também sobre limitar a conversa excessiva com mulheres. Esse ponto é, às vezes, delicado. Ele reflete muito as normas sociais da época, né? Mas a interpretação mais comum é que seria um aviso contra a conversa fútil, a frivolidade que poderia desviar do estudo ou levar a indiscrições. O foco principal ali é valorizar o tempo dedicado ao aprendizado e a criar um ambiente de sabedoria e generosidade. Entendi. E seguindo a linha, temos Yehoshua ben Peraya e Nitai a Arbeli. Mais conselhos práticos. Sim, sobre relacionamentos e resiliência, né? Faça para si um mestre, adquira um amigo. Julgue toda pessoa favoravelmente. E também, se afastar de más influências, não perder a esperança. Muito atual. Com certeza. Mostra a importância da mentoria, da amizade verdadeira, do benefício da dúvida. E logo depois o foco muda um pouco. Para a justiça formal, né? Com Yehudá ben Tabai e Shimon ben Shatak. Exato. Olha a conexão. Buscar bons amigos e mestres, Yehoshua Nitai, parece que te prepara para aplicar a justiça com mais imparcialidade. Yehuda e Simon. Faz sentido. Eles falam de não ser parcial, examinar bem as testemunhas. E ter cuidado com as palavras no tribunal, para não encenar falsidade. A responsabilidade é enorme. E falando em responsabilidade, Shemaiah e Avtalion trazem outra dimensão. Ah, sim. Ame o trabalho e odeie o poder. E o alerta aos sábios sobre o peso das suas palavras. Isso mostra a dignidade do trabalho, né? E a humildade necessária para liderar. E o perigo de um erro de quem ensina pode causar um estrago. Exatamente. A responsabilidade de quem ensina é imensa. E aí, finalmente, chegamos aos gigantes, Hillel e Shammai. Hillel é incrível. Ah, Hillel. Com aquele chamado para amar a paz, como Aharon, amar as criaturas, aproximá-las da Torá. E as perguntas dele? Aquelas perguntas que não deixam a gente quieto.
Se eu não for por mim, quem será por mim? Estando eu só para mim, o que sou eu? E se não agora, quando? Uau! Que chamado à ação! É um tripé muito poderoso, né? Autorresponsabilidade, senso de comunidade e a urgência da ação ética. Hillel é muito sobre gentileza, acesso ao estudo, e ele também alerta contra a busca por fama e contra deixar o estudo de lado. Já Shammai, por outro lado, tem uma abordagem um pouco diferente, né? É, complementar, eu diria. Shammai diz, faça do seu estudo da Torá algo fixo, disciplina. Diga pouco e faça muito. Ação concreta. E receba toda a pessoa com semblante afável, a cortesia. Então não são opostos, na verdade. Não necessariamente. São talvez duas faces da mesma moeda. Dedicação ao estudo e a conduta ética. Shammai foca mais na disciplina, na constância, na ação. Hillel na gentileza, na urgência moral, na aproximação. Entendi. E para fechar o capítulo temos Rabban Gamaliel. Sem, falando da importância de ter um mestre para ter clareza, evitar dúvidas. O filho dele, Shimon, que valoriza o silêncio e a ação mais que a teoria. Isso. O principal não é a discussão, mas a ação. Bem direto. E Rabban Shimon ben Gamliel, que volta àquela ideia dos pilares. Justiça, verdade e paz. É um fechamento que amarra tudo, né? Reforça a busca por clareza, a importância da ação significativa e os fundamentos éticos para uma sociedade, para um mundo estável. Bom, a gente explorou bastante coisa aqui. A transmissão da tradição, os pilares do mundo, motivação, conduta, justiça, Hillel Shammai. Ufa! Foi uma bela jornada por esse primeiro capítulo. Pois é, e para quem quiser continuar essa conversa, explorar mais essas ideias e outras pérolas da sabedoria judaica, não deixem de seguir o Havruta Chats. A gente está no Spotify, no YouTube. Isso. E também temos nossos canais no Telegram e o WhatsApp para interação. E o Instagram, Havruta Chats. Exato. Todos os links estão aqui na descrição, é só procurar. Fica então uma reflexão, talvez. Hillel chama para urgência, né? Se não agora, quando? Mas Shammai enfatiza a constância. Faça do seu estudo algo fixo. Interessante esse contraste. Pois é. Como que a gente equilibra isso hoje? Essa necessidade de agir rápido nas questões éticas que aparecem com a disciplina contínua que a gente precisa para o nosso crescimento, para o aprendizado a longo prazo. Excelente pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta análise da sabedoria atemporal de Pirkei Avot. Obrigada pelo escuta. Até a próxima no Havruta Chats.